Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso vídeo 2 deste sábado do É Preciso Falar sobre Política. E nesse segundo vídeo, nós vamos abordar um assunto que para nós, os artistas, é muito caro e muito precioso, não é? Os recursos do Plano Nacional Aldir Blanc, conhecido pela sigla PNAB, não é? A gente precisa entender o que é isso, como é que está o nosso cadastro junto ao Ministério da Cultura para continuar recebendo este financiamento para a fomentação da cultura local e de todos os municípios do país. Mas antes, porém, nós vamos aqui para um outro assunto. Vou abrir aqui um capítulo 1 de uma outra novela para a gente chegar aqui na questão da PNAB, não é? Olha, há uma luta da classe artística local que ainda não tem adesão de todos os artistas, mas é a manutenção do credenciamento dos artistas junto à prefeitura. Isto foi desenvolvido e aconteceu na gestão passada do prefeito Soia, que tinha Julival como diretor de cultura. Esse credenciamento, o artista entregava sua documentação, seu histórico de trabalho, seu portfólio, comprovação do que faz, e ele recebia uma pontuação. E aqui os artistas das várias áreas, né? Música, dança, artes visuais, teatro, enfim. Esses artistas se credenciavam, recebiam uma pontuação, eram classificados e eles ficavam aguardando a prefeitura chamar, convocar para a participação em uma conferência, em um show, em uma data comemorativa, não é? De janeiro a dezembro, onde a cultura desenvolve, junto com a prefeitura local, o seu calendário de atividades cívicos culturais. Bem, isso para a gente era importante porque era uma forma transparente da prefeitura estar pagando dentro da legislação, era uma forma de inclusão, porque você sabia se foi selecionado pela sua competência, né, pelo seu tempo de serviço e pelo trabalho que você faz como artista. E criava uma certa rotatividade de participação dos artistas nos eventos culturais, sem aquela coisa apadrinhada do contrato direto de corredor, sabe por que você foi chamado? Porque você era um apadrinhado, né? Bem, trocou-se a gestão e a gente está preocupado se isto vai continuar ou não, porque o ano iniciou, teve as atividades do carnaval e ninguém se manifestou, as atividades de aniversário da cidade e ninguém se manifestou, alguns artistas tiveram participação no evento de 19 de abril, mas foi de graça, e essa é uma situação que eu considero inclusive de exploração, não é? Nós da Associação dos Artistas, fizemos um comunicado para o senhor Cauê, pedindo para ele, no dia 3 de abril, uma reunião com ele para tratar desse assunto e ver qual seria o posicionamento da cultura e da atual administração. Ora, até agora nós não recebemos nenhum comunicado. Como a cidade entrou na organização da festa junina e a classe artística veio cobrando e se mobilizando para saber como aconteceria os convites e a contratação para as bandas e os artistas locais, houve a iniciativa de Gilmazinho de conversar com a classe artística para falar desse assunto. E lá eu estive representando a associação. Eu esperava que Cauê, que era o diretor de cultura, conduziria esta reunião, que estabeleceria ali o seu primeiro diálogo com a classe artística e que nos daria retorno sobre o credenciamento.
Mas qual foi a minha surpresa? Ele ficou igual um pá de jarro e ainda teve que se retirar antes da reunião ser concluída. Gilmarzinho conduziu, estava presente Caio Pisani da Infraestrutura, Fernanda e Margarete da Cultura. Bem, Gilmarzinho estava à frente, deu as respostas necessárias, garantiu que haverá um credenciamento para a contratação da classe artística local, que a prefeitura está se esforçando para efetuar o maior número possível de contratos para beneficiar todo mundo. Até agora, nós não sabemos se esse credenciamento será apenas para o período da programação de festa junina ou se, este credenciamento também servirá para todas as atividades culturais que irão acontecer até o final do ano. E nós clamamos para que isso aconteça. Como o Cauê não se manifestou, e aqui se tem essa história de dizer que os diretores não têm poder, que não define nada, que tudo fica, por conta do gabinete do prefeito, a gente faz aqui a nossa primeira crítica. Isto para a cultura é horrível, porque é óbvio que o diretor de cultura precisa estar em acordo com aquilo que é a política pública, o plano de ação estabelecido pelo prefeito, mas eliminar o diálogo, não nos dar uma resposta, não se posicionar, até agora a gente não sabe se ele é a favor ou se ele é contra o credenciamento. Isto é grave. Eu já estou a ponto, é tão desesperador, sobretudo por conta do próximo assunto que nós vamos tratar aqui, que é a PENAB, eu já estou clamando, olha, Gilmarzinho, fica como diretor de cultura. É melhor você, e a gente está ligado ao gabinete da prefeitura, a estar como um puxadinho da educação, que nem um local apropriado, com cara de cultura a gente tem. E é nada contra a educação, não. Mas eu acho que a cultura tinha que funcionar, era no 13 de maio, no clube, era num casarão antigo, era num lugar onde a gente pudesse ter voz ativa e participação, porque cultura é isso. Cultura não é essa coisa de compartimento, essa coisa de sala, essa coisa fechada. A cultura é mobilidade. E não estou desprezando aqui o protocolo e nem o burocrático, porque só falta a gente fazer um vídeo aqui, volta, Sóia, porque parece que as coisas aqui não emplacam. Então eu estou aproveitando a oportunidade que você esteve à frente, Gilmarzinho, e como você foi uma pessoa de escuta, deu resposta, foi muito sincero, e hora que eu sou um opositor crítico a vocês, mas para mim o que é justo, e deixo aqui também esse clamor para a atual secretária de Educação, que faça alguma coisa acontecer aquilo ali, porque a gente já está entrando em junho e as questões não se efetivam. Qual é a minha preocupação? O Plano Nacional Aldir Blanc, que é uma verba que ainda chega para o financiamento na cultura de forma direta para todos os municípios sem atravessador, desde que o município faça adesão formal ao plano, a PENAB, via o Transfere Gov. Eu fui informado pelo próprio Cauê, a parte, de que esse cadastro foi feito. Mas aí fica as outras ações e os próximos passos. Foi apresentado o plano de ação e foi aprovado pelo MINC, porque cadastrou, precisa mostrar esse plano de ação. Ora, o plano de ação é essencial para depois fazer também o PAA, que é o Plano de Aplicação de Recurso. Se tudo isso não for feito, isso vai prejudicar a gente aqui no município, Outra coisa, Gilmarzinho, foi comprovada a execução mínima de 60% dos recursos do ciclo anterior do ano de 2024, porque o prazo, para a prestação da primeira fase da Aldir Blanc é até 30 de julho. E eu fico perguntando, se perguntarem a você, Gilmarzinho, e a Nelson, vocês sabem
Quantos projetos fizeram parte? Quantos prestaram conta? Se atingiu o público? Qual foi a avaliação disso? Não é? Porque não sabemos absolutamente de nada. Precisamos saber, Gilmazinho, se a conta bancária está aberta e se está regular. Porque se a situação fiscal e jurídica está regular, do município está regular junto ao governo federal. Não é? E como nós não temos essas respostas e nós não podemos perder este dinheiro, não é? Porque já basta a educação aí com essa coisa da eleição dos diretores, que eu quero ver como é que vocês vão justificar sem a condicionante da eleição direta para professor, o dinheiro que entrava. Então nós não vamos poder perder também, não é, o dinheiro que financia minimamente a cultura neste município. E por que é que eu estou perguntando isso? Porque, ora, para você fazer o plano de ação e para você fazer o PAA, você precisa fazer um levantamento de diagnóstico de realidade local, né? Um monte de informações sobre o setor cultural, as demandas identificadas pela cultura, as necessidades, as fragilidades e a participação social. Como é que esse plano foi feito e como o PAA será feito se o Conselho de Cultura está desativado, se nenhum produtor cultural foi convidado para a reunião, se não houve nenhuma audiência pública? Da onde é que esse plano de ação saiu sem a participação do Conselho de Cultura, que é fundamental para isso? Porque, inclusive, Gilmazinho, 60% dos conselhos municipais de Maracás, vocês entraram e não fizeram atualização. A gente não sabe nem quem é o presidente do conselho das cidades. Então, isto é vergonhoso e a gente não pode ficar prejudicado ou porque a diretoria de cultura não está se atentando, ou está fazendo isso silenciosamente, ou está comendo bola, né? Então eu chamo muita atenção para isso, porque se uma resposta até hoje oficialmente não saiu para dizer se a classe artística terá um credenciamento para poder trabalhar, imagina algo burocrático que está ligado ao Ministério da Cultura e que exigiu uma luta da classe artística e que a gente está fazendo de tudo para implementar e para não perder dinheiro e para melhorar os editais e para atender melhor a classe e dar oportunidade do artista ter uma remuneração. Então, Gilmazinho, fica aqui o meu apelo e Cauê, me desculpe, mas falta de contato, falta de solicitação, falta de conversa, de solicitação de conversa, foi o que não aconteceu. Eu não sei qual é a sua intenção e se você está informando a prefeitura, o jurídico da prefeitura, sobre a necessidade de tudo isso. Mas nós não vamos perder esse dinheiro. Porque se a gente perder esse dinheiro, vai ter muito rolo. Não é? Porque é uma luta. Porque desde as últimas 3 gestões não há um investimento, não é, de fomento local. Não sai um centavo para a cultura. E aí o que chega oficialmente a gente perde. Então tá na hora de vocês se manifestarem. Vocês têm que nos dar resposta. Porque senão o próximo passo é ir para a Câmara e é fazer uma denúncia aberta ao Ministério da Cultura e também acionar o Ministério Público. Espero que a gente não chegue neste nível. Sigamos e vamos que vamos.